Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 20 de julho. Começando com muita alegria, muita gratidão no nosso coração, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Oh, meus amigos, como sempre, todo o meu desejo de luz e paz, a sua alma, a sua vida, o seu coração, para que você possa viver cada vez mais em sintonia com esse imenso amor de Deus. E ao senti-lo, com certeza permitir que a sua existência se torne uma abundância de luz e paz, independente, como a gente sempre fala aqui, do que estiver acontecendo. Olha, hoje eu queria conversar com você a respeito de um assunto muito, mas muito importante e especial: o verdadeiro amor. Qual é o verdadeiro amor? Onde está o verdadeiro amor? É muito fácil para a gente falar, o verdadeiro amor é o que Jesus teve por nós, o verdadeiro amor é o que Deus teve por nós. Sim, mas essa é uma resposta muito aberta e vaga, porque cada um pode entender à sua maneira o que é que Deus fez por nós, o que é que Jesus fez por nós, ou o que é que cada líder espiritual ou qualquer ser que você respeite e ame faz por nós. E aí vai passar pelo filtro do seu entendimento, o filtro do meu entendimento, o que não quer dizer que é o verdadeiro amor. O que Deus faz, sem dúvida nenhuma que é, O que nós filtramos do que Deus faz é a nossa forma de enxergar o verdadeiro amor. É diferente. Então, na realidade, hoje eu queria compartilhar com vocês de um filtro, que para mim faz muito sentido. Um filtro que é muito bem falado pelo Thich Nhat Hanh, pelo mestre Thai, esse grande líder budista, zen budista mundial, uma referência da luz divina na Terra entre nós, graças a Deus. Deus permita que ele fique um pouco mais de tempo com a gente, porque tanta luz que ele semeia, lembrando Cristo, lembrando Buda e tantos ensinamentos de luz. Quando ele fala que o verdadeiro amor quer a felicidade do outro. Gente, desejar que o outro seja feliz é algo muito importante, mas ajudar o outro a ser feliz é essencial. Eu, por exemplo, posso olhar para você no momento de dor e sofrimento e desejar que você seja feliz. Eu falo, nossa, coitado do fulano e da dona fulana, tomara que ele e ela seja feliz. Mas eu viro as minhas costas e vou embora. É diferente de ajudar você a ser feliz, de falar o seguinte, parar e perguntar, como é que eu posso te ajudar, dona fulana? Seu fulano, o que está ao meu alcance que eu posso ser útil? Talvez, gente, não tenha nada objetivo, que eu possa fazer para resolver talvez seu problema material, mas eu posso estar lá, como o Tai fala, eu posso chegar e ficar perto de você e falar, olha, eu estou aqui para você. Eu não sei o que fazer para resolver esse problema, mas eu estou aqui ao seu lado para que a gente possa passar por isso tudo juntos, da forma como tem que ser. E é incrível o poder curador dessa presença verdadeira. É incrível, meus amigos, que quando nós encontramos pessoas que realmente se importam conosco, não só nos desejando bem, que já é bom, mas não é só isso, mas que se esforçam, que fazem o que está ao alcance delas, para que o nosso bem seja feito. Você já notou como a gente se sente amado? E ao se sentir amado, como a sensação de pertencimento aumenta nas nossas almas? E aí a nossa dor, por maior que seja, ela vai ficando pequenininha. Porque a gente tem a sensação de que não está carregando a cruz sozinho, de que tem literalmente alguém que não apenas deseja que tudo dê certo na nossa vida, mas que está nos ajudando a fazer as coisas darem certo na nossa vida. Então, o verdadeiro amor, meus amigos, ele muito mais do que se importa, ele quer que o outro seja feliz e ajuda o outro a ser feliz. Olha as pessoas ao seu redor. Porque quando as pessoas ao nosso redor não estão bem, elas estão sofrendo. Isso é um negócio muito sério, Quando alguém ao nosso redor nos agride, fala alguma coisa ruim, alguém ao nosso redor não reconhece o bem que a gente faz, é uma maneira silenciosa e até ruidosa, dependendo do caso, de pedir socorro e de dizer, olha, eu não estou na minha plenitude, eu não estou na minha lucidez. Infelizmente, a maneira que eu tenho de chamar a sua atenção é agredindo. Olha, me perdoa, eu ainda não sei fazer diferente, mas se você souber, me ajuda a passar por isso. Então, assim, em cada atitude de ingratidão, de tristeza, de queixa das pessoas ao nosso redor que nos ferem, existe subentendido um pedido inconsciente do eu espiritual superior dessa pessoa nessa linha. Por quê, gente? Porque todos nós vamos evoluir dia após dia, não é? Todos nós um dia vamos entender o verdadeiro amor. E é claro que quem ama de verdade não quer a infelicidade do outro. Então, se a outra pessoa está em paz e está feliz, ela não vai te agredir gratuitamente. Ela não vai fazer algo que te incomode simplesmente por fazê-lo. Se ela assim o faz,
é porque a alma dela está muito aflita e enferma. Então, vamos ser a luz e o bálsamo que alivia a dor do outro e, consequentemente, aumenta a nossa felicidade. Porque se há felicidade, meus amigos, na vida, é a felicidade de servir, de ser instrumento de Deus, é ou não é? Para levar o verdadeiro amor. Então vamos parar com essa história só de falar, eu desejo tudo de bom para você. Apenas para, o que eu posso fazer para ajudar você a ter tudo de bom? Né? Vamos colocar a mão na massa, vamos nos comprometer com sabedoria, claro, com equilíbrio, com bom senso naturalmente, mas nos comprometer a ajudar o outro a ser um pouquinho mais feliz. Comece pela sua casa, porque as pessoas estão mais perto de você, talvez seus colegas de trabalho. Vamos começar por quem está perto, né, gente? Tem um monte de gente querendo mudar o mundo todo, mas não forra a cama, né, que dorme, né? Quer resolver os problemas do mundo, mas não consegue se aproximar dos familiares que moram debaixo do mesmo teto. Calma, vamos dar um passo de cada vez, né, se importando de verdade com aqueles que a bondade divina nos fez ter próximos a nós e que muitas vezes são as nossas grandes pedras de tropeço, porque a gente ainda não consegue testemunhar o verdadeiro amor. Tá bom? Que Deus te abençoe, ilumine seu dia, que esse verdadeiro amor, resplandeça na sua vida. Lembremos-nos sempre, desejar o bem ao outro, à humanidade sempre, nos comprometermos com esse bem, trabalhando objetivamente, ouvindo, conversando, atuando, curando dores, é com certeza o grande veículo do verdadeiro amor. Jesus foi o grande testemunho disso, né? E aí isso não é um filtro, isso é um fato que nos estimula a caminhar cada vez mais, tá bom? Meus amigos, vamos aos lembretes especialíssimos aqui, cada vez mais feliz. O trabalho das pílulazinhas ao redor do mundo só cresce de uma maneira incrivelmente rápida. Nossa querida Roseli tem compartilhado comigo cada depoimento maravilhoso das mamães felizes e satisfeitas, de filhinhos que têm estudado a pílula do Evangelho. Então, aos poucos, a gente vai tendo ideias, né, de como tornar isso cada vez mais próximo dos corações maternos, paternos e de quem cuida das crianças. E eu quero agradecer a vocês por compartilhar as pílulas e as pílulazinhas, ou as pilulinhas, como carinhosamente as pessoas têm chamado. Que bom! A gente vai adequando, né, gente, a linguagem do Evangelho para vários corações. E agradeço também nosso querido e amado Mauro, que tem coordenado uma equipe incrível de tradutores, dentre outras tantas funções maravilhosas que ele faz em função da pílula do Evangelho, né? Hoje nós temos tradução a pílula, ela é gravada em português, então ela sobe para o YouTube em português, com a versão em inglês, espanhol, francês e ontem eu vi italiano. Gente, 5 idiomas, olha que maravilha. Obrigado a vocês, tradutores, né, irmãos que no anonimato trabalham, né, na grandeza divina de poder doar seu tempo, seu conhecimento de idiomas para auxiliar o Evangelho a chegar a mais corações. Do fundo do meu coração, meu muito obrigado a todos vocês também. Que bom, né, gente? Que equipe linda! Graças a Deus, que equipe linda, cada um morando num país diferente, com o coração aberto a ser mais uma gota nesse infinito oceano de Deus em que a gente se soma, né? Muito bom. Último aviso mais do que especial, é um convite. Nesse sábado, dia 22, eu vou ter de novo a alegria de estar na casa de Sheila, né, no Centro Espírita Oriente, em Belo Horizonte. Né, tem uma série de atividades, a gente vai estar lá falando sobre o poder da gratidão. Vai ser um seminário lindo, com histórias muito, muito lindas sobre o poder da gratidão, tá bom? E lá vão estar sendo vendidos CDs, alguns livros, toda a renda é revertida para a casa de Sheila, para algumas reformas que a casa está passando. E é um baluarte, né? É uma instituição que tem sido uma referência na difusão do cristianismo, não só em Minas Gerais, mas em todo o mundo. Então, todas as vezes, né, que eles nos convidam, com certeza meu coração está aberto para estar lá, sinta-se convidado. Só que lá, para participar, tem que se inscrever por causa do espaço, né? Já tem centenas de pessoas inscritas, e me passaram ontem, e me autorizaram a liberar hoje o link. Então, eu vou liberar o link para vocês, se vocês tiverem interesse em participar, vai ser uma alegria, né, ter vocês lá no sábado pela manhã. Se inscrevam. Eu só peço que quem se inscrever realmente vá, porque da última vez teve um monte de gente que se inscreveu e não foi. E aí tirou a vaga de outras pessoas que queriam realmente estar presentes e infelizmente não puderam, porque algumas pessoas se inscreveram e não foram. Então, consciência, né, pessoal? Temos que ter consciência aqui, ó, pensar no outro, né? Felicidade de verdade. Que Deus abençoe a todos vocês, luz e paz, um dia maravilhoso. E você já sabe, até breve, até muito, muito breve.